Aqui a gente tem um guarda-luvas, né? Guarda-luvas na porta-luvas. Volta. Volta. Bora, tigres! Bom dia, tigresas! Bom dia, pessoal. Tá animada? Sim, bastante. Hoje tem aventura? Não. Hoje não tem aventura. Hoje a gente vai buscar aquele que vai nos levar para as aventuras. Isso. Ficamos um mês esperando, né, bebezão? A ansiedade tá grande, principalmente dele. Hoje eu não tava nem consegui dormir. Confesso que já comprei um outro carro zero uma vez, mas esse, até porque eu fiquei 3 anos sem carros, né? Com a pandemia, resolvi vender o meu e agora a gente buscou, né? Demorou, né? Pesquisei bastante para comprar um carro ideal para nossas aventuras. E confesso que de ontem para hoje não consegui dormir, até sonhei. Ficou falando. Mas daqui a pouquinho a gente está na concessionária, estamos esperando o Uber, deve estar chegando mais uns 2 minutos e daqui a pouquinho a gente mostra para vocês o carro rapidamente, né? Porque eu tenho que fazer a retirada e logo na sequência a gente vai mostrar ele minucioso, todos os detalhes para vocês. Acompanhe com a gente, pessoal. Escadinha. Eu já comprei. Esperando o Uber. Esperando o Uber, a escadinha. Vamos levar a escadinha. Depois eu vou ver se eu consigo instalar. Vai ter bastante acessório. A gente vai fazer um vídeo só para acessório. Porque senão vai ficar um vídeo longo. E aí a gente explica tudo direitinho, os detalhes. Chegar com isso aqui tudo na concessionária, os caras vão falar, meu, que essa dupla ali. E eu tô aqui com edredom na mão, mais uma bolsa. Essa dupla de biruta, eles já pegam o carro, eles estão indo fazer um acampamento. Fiquem bem, bebezão, no carro? Nossa, que lindo. E aí, bebizão, como tá sendo dirigir o carrinho novo? Olha, as primeiras impressões, tô gostando, tô curtindo, viu? A pegada dele assim, ó, mais justinha, a altura. Ele é bem justinho, né? Bem gostoso de dirigir, o banco é bem gostoso também. O silêncio aqui, o ruído interno zero, não tem ruído nenhum, nem as malas. Olha que a gente nem ajustou as malas direito, mas nada batendo. O ruído externo também, com as janelas fechadas, praticamente zero, bem gostoso. Ruído do motor, que eu achei que ia incomodar um pouco, por ser somente 4 marchas, né? Quando tivesse pedindo marcha, eu achei que o motor ia estar gritando, também não. Bem gostoso. Então assim, as primeiras impressões são bem legal do carro, bem gostoso de dirigir. E eu também tô fazendo propaganda, ó. Não é da Suzuki, mas é da Mitsubishi dele, da Brabus lá. Ganhamos bonezinhos. Eu ganhei o azulzinho também, ó. Só tá com um boné Da azul. Suzuki.
Pessoal lá muito bacana, viu? Estão de parabéns. Agradecer o Ralph. O Ralph, o Vinícius, o Ralph. Um atendimento nota 1000 lá da Hack, né? Que é Hack Suzuki e a Brabus Mitsubishi. O pessoal atendeu a gente muito bem. Quem precisar, quem tiver interesse, procura o Ralph. Que tanto o Ralph como o Vinícius vão fazer uma condição bem legal. Boa. Mostrar mais aqui na frente? Mostra o detalhe do carro. Tigres, recebemos o Jimny. O carro já está com a gente. E agora a gente está num lugar mais amplo. Vai dar para a gente mostrar ele com mais detalhes para vocês. Começando pela frente, a gente nota o grande ângulo de entrada, que são 35 graus. Excelente, né? E o skid plate na cor Black Piano, né? Pintado na cor Black Piano. E o detalhe dos dois ganchos na cor azul, assim como todos os outros detalhes também do carro na cor azul. Bem imponente, né, essa frente. Na lateral, os detalhes da roda pintada no Black Piano, dos pneus ATR, que são 50% off-road e 50% no on-road, um híbrido, né, entre a cidade e o off-road, para aqueles que não estão 100% no off-road com o carro. A gente tem o Snoker, né, que passou a ser um acessório. Até o ano passado ele vinha como de série, assim como o Rock Slide, que evita a batida de pedra e também serve como um suporte, um apoio para você subir para o bagageiro, colocar bagagens. Falando no bagageiro, um bagageiro bem estiloso, né? E já pronto para colocar bastante coisa e bem reforçado. Assim como o teto pintado também em Black Piano. Protetor lateral também em preto. Não é uma borracha, ele é mais um plástico mesmo. Os detalhes. Na traseira a gente tem a roda no mesmo formato, tanto da roda como do pneu. O detalhe dos dois ganchos azul também na traseira. E a traseira com 48 graus de ângulo de saída. Excelente. E aqui o outro lado do carro. Com 28 graus de ângulo na lateral. Detalhe também na cor azul. E chegou agora a vez de mostrar o motor para vocês. Vamos lá? Aqui a gente tem aqui o motor do nosso Jimny Sierra. Aqui, ó, esse é um motor 1.5 que tem 108 cavalos e ele gera 14,1 de quilograma-força de torque. É um carro que ele não é potente, né? Mas por se tratar de um carro leve, bem leve, pequeno e leve, 1.100 quilos apenas, acaba se tornando um motor muito bom para esse carro. A bateria, né? A bateria ela é selada, mas na parte de
de cima, né, para não evitar água. Aqui, ó, é o alimentação de ar, que é onde vem o snorkel, né, o snorkel, né? Então, quer dizer, ele passa aqui por dentro, selado também, e vai a captação do ar aqui em cima, né? Então ele passa aqui por tudo, pelo tubo por dentro aqui, até vir para o motor. Então você, ou seja, você sem o snorkel você teria 60 centímetros de água, e com o snorkel passa a ser 90 centímetros de água. Óbvio, né, que dependendo do nível de água, o carro pode ficar leve e acabar perdendo a tração nas rodas, né? Você não vai expor ele numa quantidade extrema de água, mas você tem um conforto maior numa necessidade rápida, né, de água. E é isso, pessoal. Ele é bem simples, né? Mas ele é bem robusto. É bem robusto. É forte. Forte. O bloco do motor é de alumínio. Isso acaba ficando 15 quilos mais leve do que o anterior, né? No outro Jimny, no Jimny antigo. E o Jimny antigo era 1.3. Esse é 1.5 também. Fica um pouquinho mais forte, né, de potência. É isso, pessoal. É bem confiável o nosso Jimnyzinho. Tá pronto para as próximas aventuras. Agora vamos mostrar a parte interna do Jimny para vocês. A parte interna do Jimny, quase bagageiros a gente não tem, né? Ele não é um carro para bagagem, né? Ele é um carro para duas pessoas, que aí você pode tirar aqui os encostos traseiros, né? Você coloca aqui na lateral, tem até um acessório para isso depois que eu vou estar colocando. Aí a gente puxa aqui o gancho, né? Gancho interno, e aí ele passa a ter um bagageiro maior, né? Aí sim passa a ter um bagageiro amplo. Aqui, ó, babies, ó, mostra. A gente tem, ó, o macaco, chave de rodas, né? É. Aqui. É isso aí. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o triângulo. O triângulo do carro. Tem velcro, né? É. Esse presinho pra não ficar escorregando dentro do... E a gente pode puxar aqui e ele volta para 4 lugares. Você volta com os encostos. Aqui tem a regulagem do banco, mais na vertical, né? Ou um certo conforto maior, né? Isso aí. A nossa intenção é futuramente colocar aqui um acessório que tem aqui, que deixa a parte de trás todinha nivelada, e quando a gente abaixar esses bancos, coloca um tapete de borracha que também é próprio do Jimny, e ele fica esse espaço inteiro. Caramba, o bichinho entrou na minha orelha. E aí ele fica esse espaço inteiro nivelado com tapetezinho de borracha para a gente colocar geladeira, colocar o gerador, para você ter um suporte, o fogão, né, no caso, para você ter um suporte para acampar. Pode colocar barraca na parte de cima também, para você dormir no carro. Você tá doido pra fazer, né? Exatamente. Tem o toldo na lateral, que a gente pode colocar o toldo na lateral. Então você pode transformar o Jimny numa barraca 4 rodas, entendeu? Um acampamento 4 rodas. E essa é a intenção, a gente desbravar aí o Brasil, conhecer lugares diferentes, com a ajuda do nosso amigo. Ó, começando pela porta, mostra aqui os detalhes. A porta, ela é bem simples, né? Não tem nenhum controle aqui, não tem nada. Você vê que ela é bem simples, toda rígida. Por quê? Porque como é um carro de off-road, é um carro de lama, de chuva, quanto mais simples for, menos problema, menos manutenção e também mais fácil a limpeza. A parte interna, eu vou dar uma olhada pelo outro lado.
Você vê que também tem os detalhes azuis, né, do For Sport, né, tanto nos bancos, como a costura do volante, aqui no ar-condicionado, os detalhes, né, na manopla do câmbio. Até costura, né? Tem a costura do volante, a costura dos bancos inteiros. Esse é o detalhe do For Sport. Aqui a gente tem o controle dos dois retrovisores, né? O volante todo revestido em couro, bem legal esse volante da Suzuki. Aqui a gente tem os comandos do rádio e do computador de bordo. O painel ele lembra o Suzuki Samurai, né? O antigo Samurai, bem legal. Também gostei, curti bastante desse painel, simples, mas muito legal. Aqui a gente tem o rádio, né? O multimídia, que é bem legal também. O ar-condicionado, ele não é digital, né? Justamente porque, como é um carro para aventura, um carro mais raiz, né? Mas tem versões dele, a versão mais luxo do For Sport, o Expedition e eu me esqueci a outra versão, também ele já vem com o ar-condicionado digital. O câmbio dele, essa versão, ele é automático, né? A gente tem aqui o L do low, né? Que é a reduzida, né? O 2, que limita até a segunda marcha, e a gente tem o overdrive, que limita até a terceira marcha. Lembrando que isso tudo quando tiver no off-road, quando tiver na terra, aí você vai necessitar dessas informações, né? E esse câmbio vai até 4 marchas, que eu achei que ia forçar nas transições, ia fazer barulho, mas a princípio está bem tranquilo, gostei bastante, me surpreendeu. O 4x4 ele é manual, ele não é digital, ele não é eletrônico, né? Por quê? Até novamente por ele ser um carro raiz, para evitar quebrar, né? Um eletrônico é mais suscetível a quebras, né? O manual não. O manual, tanto no 4x2 como no 4x4, como no 4x4 reduzida, é muito mais confiável, né? Ele mecanicamente. Aí aqui a gente tem um console central, o freio de mão manual também, dois porta-copos. Aqui a gente tem um porta-luvas, pequeno, mas dá para guardar algumas coisinhas. Esse aqui, ó, um apoio de braços aqui, de mão, para se estiver fazendo um off-road chacoalhar, é bem providencial. Tem aqui também um PQP aqui, ó, para segurar. O painel também é liso, bem bonito, ó, com umas grafias, né? Bem legal. Aqui o quadro de black piano, bem bonito também. Aqui a gente tem, ó, um espaço para colocar o celular, não é carregamento, né, por indução. A gente tem aqui uma tomada USB. Aqui a gente tem uma tomada 12 volts. A gente tem os comandos do vidro esquerdo automático, do vidro direito sem ser automático, tem que segurar. Aqui o controle de estabilidade, né? É bem legal isso daqui, né? Tá sempre ligado. Isso quando a gente está na estrada. Quando tiver no 4x4, ele, se eu não me engano, ele desliga automático, mas caso o controle apertar e segurar, ele desliga, para o carro não ficar entendendo que ele está saindo e ele tentar ficar corrigindo numa situação que você está de 4x4. E o controle da estabilidade de rampa é muito legal. Descida de rampa. Descida de rampa, desculpa. Que é muito legal também porque ele limita a velocidade, então você não precisa ficar brigando com o carro, né? Tentar corrigir. Então você aciona ele na descida que você está precisando descer, e quando tiver no 4x4 normal, ele vai limitar até 10 km por hora. E no 4x4 reduzido ele vai limitar
em 5 km por hora. Bem legal isso daí também.